Meu nome é Raquel, eu tenho 41 anos, sou uma paciente oncológica. Eu tive câncer de mama nesse ano de 2021, estou em recuperação, tá? E eu vou te contar um pouco de como foi a história. Oi, tudo bom? Vamos bater um papo sério? Eu acho que agora, nesse mês de outubro, como todo mundo vê, né, e ouve falar, é Outubro Rosa. Minha história foi um pouco diferente do que os médicos dizem, como não é. E aí, como aconteceu comigo, eu quero contar pra vocês, que vocês saibam também como pode ser diferente. Eu estava amamentando o ano passado. Eu tinha um bebê, na realidade eu tenho um molequinho lindo, de 1 ano e 9 meses agora. Na época ele tinha 6 meses. E aí ele não quis mais mamar do meu leite, do meu peito. Eu estranhei, né? Tava tudo indo muito bem. De repente ele parou, isso em julho de 2020, meio de pandemia. E aí eu tive que tomar remédio para parar de fabricar leite. Foi meio complicado, porque imagina, né? O que a gente mais quer nessa vida é amamentar um filho. E aí levaram 2 meses para o meu leite secar, para as minhas mamas desincharem. Só que em outubro de 2020, engraçado, né? Foi tudo em outubro. Eu fazendo o autoexame, que inclusive agora é chamado de autoconhecimento, eu achei lindo esse termo. Os médicos agora usam esse termo pra gente, tanto para ficar mais leve para nós meninas, como também pra gente se autoconhecer mesmo, tá? E aí, fazendo o autoexame, autoconhecimento, no banho, eu achei uma massa na mama esquerda. Por que massa? Porque não era uma bolinha, como um tumor geralmente é. Era uma massa disforme, uma massa dura, compacta na minha mama. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha sentido. Por quê? Porque eu tive toda uma gestação, eu tive toda a amamentação, e o corpo da mulher muda, a gente fica grande, inchado. Pois bem, procurei um médico mastologista, tá? Que inclusive já me acompanhava desde a minha primeira gestação, que eu fiquei com um nódulo na época da minha primeira gestação, isso foi em 2012, tá? A Sofia agora tem quase 9 anos, tá? E aí, na mama direita, ficou um nódulo, mas aquele nódulo é benigno, eu fiz toda uma biópsia, fiz todo um tratamento e ela nunca cresceu, tá? O nódulo nunca cresceu. Só que este era diferente, não era uma bolinha, era uma massa, como eu disse. Fui ao mastologista, fizemos uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, o médico ultrassonografista alegou no laudo que poderia ser uma ilha de gordura. Só que, gente, até é possível uma ilha de gordura, tá? Mas não daquele tamanho, com quase 5 centímetros, segundo essa ultrassonografia. Imagina uma coisa que você tá sentindo que não é certo, você vê que não está normal e o médico fala, não se preocupe, não é nada. Enfim, eu tinha 2 laudos já, o do ultrassonografista e a minha médica mastologista. No mês seguinte, em novembro, eu tava inquieta. Sério, eu apalpava aquilo, eu falava, não é possível. Aí, procurei um outro médico. Fiz uma nova ultrassonografia e uma mamografia. Essa que todas as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer. Nessa mamografia, segundo a ultrassonografia, também foi acusado uma massa inconclusiva. Na mamografia, não apareceu nada, gente. Nada. E aí que eu falo, não é erro do médico, muito menos erro da máquina, simplesmente não acusou. Então a mamografia é importante sim, mas o que vale muito é o nosso sentimento de que algo está errado. Levei os resultados dos 2 exames, a segunda ultra e a mamografia, para um segundo médico. Nessa de ficou inconclusivo, ele me pediu novos exames e uma biópsia. Eu esperei passar todo dezembro, porque afinal de contas vinha Natal, vinha Ano Novo, as clínicas já estavam se programando para férias coletivas, fechar, inclusive meu médico ia tirar férias coletivas, né, esse segundo médico. Esperei para começo de janeiro, fui e fiz a biópsia. Gente, é uma das maiores esperas da vida da gente.
o resultado de uma biópsia num caso suspeito. Até então, eu não tinha suspeita de nada. Eu jamais imaginei que eu pudesse ter um câncer. Aí, no começo de janeiro, fiz a biópsia e por volta do dia 20 de janeiro saiu o resultado. Eu, como muito brasileiro, muito ser humano na realidade, fui apressada. Peguei, acessei pelo celular no laboratório, olhei no exame, um carcinoma lobular invasivo. Eu não sabia o que era aquilo, mas a palavra carcinoma, você já conhece, você sabe. É que nem melanoma, é que nem outros tipos de omas, né, onas, tal, que são câncer. Eu abri o resultado, foi um choque. Eu tava com o celular na mão, eu tava de pé, no meio da minha sala. Meu marido trabalhando desde o começo da pandemia em casa, minhas crianças brincando no chão na minha frente. Gente, o choque foi tão grande que as lágrimas começaram a escorrer, sabe? Eu fui pro meu quarto, avisei meu marido numa boa, como se realmente não fosse sério, mas eu não conseguia, as lágrimas estavam escorrendo. Eu chorei durante 2 horas. Nessas 2 horas me passou um mundo na cabeça. A gente pensa nos filhos, a gente pensa, poxa, eu só tinha 40 anos na época. Eu pensava, poxa, eu só tenho 40 anos, eu não vou morrer, eu não posso morrer. Eu quero ver meus filhos crescerem, terem filhos, sabem, serem seres humanos bonitos. Eu não vou morrer. Nessas 2 horas, eu chorei tudo que eu podia ter chorado. De medo, de pânico, mas passou. Eu dei 2 tapas, um em cada bochecha. Por quê? Porque eu parei de chorar. Eu falei, eu vou batalhar, eu vou viver. E corri e procurei um médico. Dessa vez, eu já procurei direto um oncologista. Aí, isso dias depois, uns 3, 4 dias depois, consegui essa consulta. Chegando lá, ele falou assim, Raquel, vamos refazer esses exames, vamos fazer mais exames. Eu sei que é uma infinidade de exame que a gente faz quando a gente tem um positivo para essa doença. Mas eu consegui, fiz todos os exames. Só que ele falou assim, Raquel, o tipo de tumor que você tem é um tipo traiçoeiro, é um tipo de tumor que cresce muito lentamente, então tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Ele era enorme. Na ressonância magnética que eu fiz, ele acusava 9,5 centímetros. Imaginem vocês, eu tinha uma mama densa, uma mama grande, tamanho 50 num sutiã. Então por aí vocês imaginam que era grande, que eu sou corpulenta. Só que um tumor de 9,5 centímetros é um tumor gigante. Só que como ele foi alimentado por toda a gestação e por toda a amamentação, ele era alimentado pelos meus hormônios. É o tipo de tumor hormonal. Então piorou mais ainda o crescimento dele. E aí meu médico falou assim, existe sobrevida? Existe uma chance de cura? Sim, aproximadamente 95%. Eu falei assim, bom, eu não vou ser esses 5%. Eu vou me agarrar nesses 95% de cura. E foi o que eu fiz. Refiz todos os exames que ele mandou. Vamos começar então o tratamento. Ele me avisou o seguinte, esse tipo de tumor, ele não reage muito bem à quimioterapia. Pode ser que você não tenha sucesso e pode ser que você tenha um sucesso gigante, a gente não sabe. Eu falei, não importa, vamos fazer. Então, eu fiz 4 sessões de quimioterapia vermelha. O que é isso? É uma quimioterapia muito agressiva. Ela dói o corpo inteiro, ela dá fraqueza, derruba os níveis de ferro no sangue, pode dar muito enjoo, muito. Eu cheguei a dormir, gente, quase 24 horas nos dias da aplicação, que era uma vez a cada 15 dias, eu cheguei a dormir quase 24 horas, porque eu não aguentava mais vomitar, eu não tinha mais o que vomitar. É um dos sintomas, não tem o que fazer, tá? Por mais que a gente tomasse todos aqueles remédios indicados para anti-enjoo, não tem o que fazer. E aí, é muito agressivo. E eu aguentei. Fiquei careca. Aliás, não só careca. A gente perde os pelinhos do corpo, do braço, do rosto, da segunda para a terceira aplicação. Ou seja, com 1 mês de tratamento eu já não tinha mais nada. O que a gente vai fazer?
Eu não fiz nada. Eu assumi minha careca. Eu andava na rua, eu ia pro parque, eu ia pro shopping, tudo careca. Usei muito lenço, usei muito turbante, usei bastante touquinhas de lã no inverno. Mas eu encarei. Muita gente olhava pra gente assim, olhava pra mim, né, pra minha família, como quem diz: ai, coitada, ela tá doente. Mas eu ponho um sorriso na cara, tá? A gente põe um sorriso na cara. A gente não pode se deixar abater. E aí, depois dessas 4 químios vermelhas, vieram as brancas. Foram 12 químios brancas. Aí era uma por semana. Nessa uma por semana, elas são mais leves. Eu saía basicamente do consultório só com um cansaço muito forte. Uma fraqueza. Eu não cheguei a ter anemia em nenhum momento, nem nas vermelhas, nem nas brancas. Eu me alimentava mal, porque a gente não tem fome. A gente tem fome, mas a gente não tem vontade nenhuma de comer. Quantas e quantas vezes eu comia miojo, macarrão instantâneo, gente. Sabe? Macarrão instantâneo não tem vitamina nenhuma, mas era aquilo que entrava na minha boca. Você pensa, você tá debilitado, você tá com uma doença séria, você está passando por um procedimento muito agressivo. Eu não tô preocupada em comer cenoura, beterraba, brócolis para ficar saudável. Você come o que tiver na frente, e se você não quiser comer, também é válido, né? Isso é uma verdade do paciente oncológico. Ele tem todo o direito do mundo de escolher o que ele quiser fazer naquele momento. Passaram-se então 12 químios brancas. As químios começaram em fevereiro de 2021 e acabaram agora em julho de 2021, ou seja, faz 3 meses. Nesse período, eu fiz, em agosto, a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de retirada das 2 mamas. Eu fiz uma mastectomia bilateral com reconstrução imediata. É uma retirada das 2 mamas com colocação imediata da prótese de silicone, tá? É uma cirurgia enorme. Eu fiquei 3 dias apenas no hospital, mas eu saí bem. Deu tudo certo. Só que é uma coisa invasiva, é uma coisa muito complicada. Por que eu fiz a mastectomia bilateral? Eu entrei num acordo com a minha mastologista e essa mastologista achou por bem, junto comigo, que nós fizéssemos a retirada da mama sadia. Por quê? Tenho 41 anos, eu sou jovem para esse tipo e esse tamanho de tumor, tá? Não é muito comum na minha idade ter esse tipo de tumor. Aí junta o tamanho com o tipo de tumor, a minha idade, e aí nós queremos com esta cirurgia nos precaver de que ela venha do outro lado. Nós não queremos que ela volte do outro lado, ou que pelo menos diminua a possibilidade desse câncer voltar do outro lado, tá? Existe a possibilidade? Infelizmente sim. E existe ainda pior. Existem casos, se você procurar na internet, existem casos de mulheres mastectomizadas, ou seja, que tiraram as mamas e que tiveram tiveram câncer de mama, gente. Tiveram pela 2ª vez, ou o mesmo tipo, ou tipos diferentes. Então a gente não tem como se precaver totalmente, mas a gente pode prevenir e diminuir o risco. E foi por isso que eu tirei a mama sadia. Na mama doente, pelo tamanho do tumor, pela localização, eu perdi também a areola e o bico. Então na minha mama, no meu peito esquerdo, que agora eu não tenho mais mama, eu tenho só um seio, que é só uma pele e uma prótese, tá? Eu não tenho o bico e a areola. Isso foi obrigatório tirar, tá? Porque o tumor estava grudado por dentro, aonde seria a areola. E aí, paciência. Mas a gente também tem solução para isso. Existem métodos hoje em dia de que faz a tatuagem de areola, fica muito perfeito. E eu pretendo um dia, né, depois da minha recuperação, que agora eu tô fazendo radioterapia. Tem mais isso. São 15 sessões de radioterapia. São 15 sessões de radiação localizado somente na mama que tinha doença e na axila.
para diminuir as chances de recidiva, ou seja, de voltar, e também para matar qualquer outra célula minúscula que possa ter ficado perdida. O câncer de mama, geralmente, ele pega os linfonodos. O que são linfonodos? São os gânglios que a gente tem nas axilas. Em muitos casos pega. O tumor que eu tive, ele não me acometeu a minha axila. Então foi feita uma cirurgia, eu tenho uma cicatriz grande na axila, foi tirado 4 linfonodos, ou os gânglios, para ser analisado na patologia. E não foi pego. Então na minha axila eu não tinha sinais de tumor, tá? Mas é normal uma mulher que tem na mama pegar também na axila. E aí, eu tô ainda em recuperação, faz pouco mais de 2 meses que eu fiz a cirurgia. Vocês podem ver que eu tô cabeludinha agora já. O cabelo muda, tá? O corpo da gente muda, mas a gente tá viva. Eu e milhares de mulheres. A gente tá vivo por quê? Não por causa só do tratamento, mas por uma força de vontade de viver. A gente que é paciente oncológico, a gente vê o mundo de outra forma. Esse sol que está brilhando, essa natureza em volta, o canto dos pássaros, o sorriso de uma criança, isso muda quando a gente é um paciente oncológico. Muda totalmente. A gente se agarra numa força, que seja ela de um ser superior, seja ela de um filho, como no meu caso, e quer viver, e quer muito viver. Então é assim, meninas, examinem-se todos os meses, após a menstruação. Para quem não menstrua, seja porque toma um remédio anticoncepcional ou porque já entrou numa menopausa, vocês têm que se examinar do mesmo jeito. Por exemplo, optem pela data do seu aniversário. Todo dia X, no dia do seu aniversário, você fala, oba, hoje seria o dia do meu aniversário, né? Naquele mês, todos os meses. E o que você vai fazer? Você vai lá no banheiro, você vai se autoexaminar, você vai se apalpar, tá? Seja no banheiro, seja na cama, seja no banho, não importa onde. Tira um momento para você. Por quê? Porque é o momento de você se autoconhecer, autoexaminar. Achou alguma coisa estranha? Opa, isso aqui não é meu? Vai pro médico. Porque se for um câncer, você tem chances, 95% de chances de vencer, de ficar curada. Não adianta a gente pensar, oh meu Deus, e se for câncer eu vou morrer? Não. E de repente pode morrer porque não procurou ajuda, tá? Então olha, e não é só outubro. Não é porque o outubro é cor-de-rosa, a gente faz essa campanha toda. Eu descobri num outubro, por um acaso. Mas pode ser dezembro, janeiro, junho, não importa. Examine-se todo mês. Apalpe-se, olhe-se, conheça-se, tá? E aí, procure um médico. Achou alguma coisa? Tenha fé. Fé na medicina, fé numa religião, seja ela qual for. Você vai conseguir. Eu consegui, eu estou vencendo, não acabou. Serão 5 anos de tratamento. Nesses 5 anos, eu vou tomar remédio, eu vou fazer exame a cada 6 meses, tá? Não é fácil. Então, a cada 6 meses vai bater aquela angústia no estômago, mas não vai ter nada. Espero. E você também. Pode nunca achar nada, como de repente pode achar, mas pode vencer. Tá bom? Olha, eu espero que esse meu depoimento ajude vocês. Ajude muito vocês, porque na verdade não é fácil, mas a gente consegue, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.